Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou de volta e nós vamos começar com esse primeiro encontro, deixando para vocês algumas orientações essenciais para que vocês sejam exitosos no Enem 2017. Em primeiro lugar, o professor Márcio, ele já começou a situar como é que nós vamos trabalhar a redação. O próximo domingo é o Dia das Mães, aí nós não vamos ter aula. Aí no outro domingo, de hoje a 15 dias, vocês vão ter que trazer uma redação, ou duas, caso queiram, e vocês vão entregar. Quem já estudou aqui sabe, fica umas mesas na lateral. E existem 3 corretores, certo? Eu faço parte da correção do simulado, que vocês irão fazer 2 antes do Enem. Provavelmente um no final desse semestre, outro antes do Enem mesmo. E é interessante que vocês vejam que a nossa aula de hoje está a partir da página 27 da apostila e ela vai até a página 29. Eu queria que, a princípio, vocês fossem lá para 29. Se vocês se questionarem, de onde é que eu vou tirar o tema para fazer a redação e trazer dia 20? Aqui tem 2 propostas para produção textual. A primeira proposta diz que é para você falar sobre o envolvimento precoce de crianças no mundo digital. Então vocês vão fazer um texto dissertativo argumentativo, vocês vão mostrar suas opiniões sobre o que vocês acham de tablets, iPhones e outros instrumentos digitais serem utilizados por criança ainda em idade mesmo de alfabetização. E o segundo tema é um tema pertinente demais à nossa realidade, que é a persistência da dengue no Brasil. Eu queria que nesse tema da dengue vocês anotassem um nome e que vocês na redação falassem sobre isso. É provável que o Enem, se ele cobrar esse assunto, ele não especifique a dengue em si. Ele vai cobrar o nome as arboviroses. Por favor, anotem esse nome. Arboviroses, com S no final. Arboviroses é o conjunto de doenças transmitida pelo mesmo vetor que é o Aedes aegypti. Quando vocês forem falar de arboviroses, vocês vão falar de dengue, febre amarela, chikungunya e vocês vão falar da zika, tá? São as 4 doenças transmitidas pelo mesmo vetor. E vamos aprender logo um detalhe sobre esse nome. Com certeza vocês vão precisar botar o nome do mosquito. O nome, a pronúncia correta não é Aedes. O nome correto é Aedes. Não se pronuncia o A, que eu escuto até na televisão as pessoas falando esse nome equivocadamente. O nome correto é Aedes aegypti, tá? E eu queria que vocês não errassem essa escrita, porque se você errar a escrita da palavra, você perde um tracinho na competência 1. A primeira letra é maiúscula, Aedes, maiúscula. E aegypti, que é de onde o mosquito vem, ele vem do Egito, por isso que tem esse nome, é com letra minúscula, é um nome científico. E eu gostaria que vocês soubessem que ninguém vai usar aspas. Você vai passar um traço sublinhando a palavra, porque a nossa gramática tem uma regra que diz assim: nomes estrangeiros científicos se grafa o primeiro com maiúscula, o segundo com minúscula e passa um traçozinho abaixo da palavra, tá? Então ficam essas dicas. Hoje vocês sabem que no Enem eles não vão tratar especificamente de dengue, eles vão tratar as arboviroses, que são as viroses tropicais transmitidas pelo mesmo vetor que é o Aedes aegypti, tá? E não a Aedes, como a galera chama. Tudo claro? Eu queria deixar esses 2 temas e um outro mais. O outro mais eu quero só que vocês anotem.
Por favor, anotem os efeitos das notícias falsas, os efeitos das notícias falsas na era da tecnologia. Os efeitos das notícias falsas na era da tecnologia. Esse tema é quentíssimo também. Ele é importante que vocês falem, vocês vão já entender por quê. Ele faz parte de uma das áreas que o Enem coloca. Repetindo pela última vez, terceira proposta de tema para redação para vocês produzirem e trazerem os efeitos das notícias falsas na era da tecnologia. A gente está vivenciando uma série de compartilhamentos, de mensagens, de áudios, de vídeos, de coisas mentirosas que as pessoas se utilizam para denegrir, muitas vezes por humor. Fazem essas falsas notícias por uma simples questão de brincadeira, para humor. Mas isso tem um efeito muito grande na economia. Dependendo do famoso com quem a notícia é vinculada, muitas vezes até o dólar cai, o dólar sobe. Tem uma influência muito grande na economia, sem imaginar o constrangimento físico e psicológico que muitas vezes os famosos, que as notícias são colocadas, quantos artistas as pessoas noticiam que morreram sem ser verdade? Quantas informações, quando uma cidade está passando por um momento de turbulência social, as pessoas compartilham áudio e nesses áudios a galera toca o terror. Então eu quero ouvir a opinião de vocês. O Enem tem interesse desse tema. Qual é ou quais são as suas opiniões sobre isso? Certo? Quais são os efeitos da divulgação de notícias falsas na era da tecnologia? Vamos compreender essa parte. Vocês vão levando 3 temas. Vocês vão pegar um tema, pode ser até na ordem, na sequência. Faz a primeira redação, coloca seu nome, preenche o cabeçalho direitinho. No próximo dia 20, você traz sua redação. Entrega aqui e você recebe no final de semana seguinte. Cheguem mais cedo. No dia que você chega mais cedo, você tem o comentário com o corretor. Certo? Isso é muito importante. E vocês já sabem que uma das provas mais importantes é a redação. Então vamos começar a nossa aula e caso seja necessário, eu falarei de outras coisas relacionadas a esse assunto que eu disse. Eu sou a professora Gorete Cavalcante, eu já trabalho na Academia Enem já há uns 2, 3 anos. E eu gostaria de dizer que esse nosso primeiro encontro nós vamos falar sobre as competências do Enem, que é essencial para vocês compreenderem o que mudou, o que ficou, como está. Bem, é interessante que vocês saibam que todos os anos, até 2013, o Enem liberava uma cartilha que ele chamava de Guia do Participante. Ninguém sabe por que 2014 e 2015 esse material não foi publicado. E no ano passado, faltando um mês para as provas serem aplicadas, o Enem voltou a circular com o Guia do Participante. Então, todas as informações que eu vou mostrar para vocês têm por base esse manual do Enem. Em primeiro lugar, é interessante que você saiba, professora, de onde é que a banca que faz a prova do Enem tira o tema da redação? De uma dessas 4 áreas. Tem no edital. Ele diz, o tema da redação deste ano será um tema social, político, cultural ou tecnológico. É uma dessas 4 áreas. Então é muito importante que vocês já se interessem mais por uma dessas áreas, porque vocês já sabem que tudo isso importa. Por exemplo, área social. Na área social eu envolvo transporte, segurança pública, envolve área social, educação, saúde, tá? Todos esses temas estão dentro dessa área.
tema relacionado com política, ética, corrupção. O temas relacionados com cultura, música, televisão, teatro, cinema, certo? Que vocês devem ter conhecimento que concomitantemente essa brincadeira de mau gosto que houve e que ainda está passando, né, essa tal de Baleia Azul, é interessante que vocês saibam que havia um filme que muitos assistiram, um filme não, um seriado, que foi Os 13 Porquês. Esse tema é cultural, porque ele envolve uma série de áreas e dentro dessas áreas ele trabalha a questão do comportamento. A gente tem também a área tecnológica. As redações de hoje, das 3 que vocês estão levando, 2 temas são da área tecnológica. É o primeiro e o terceiro, tá? Então a gente já começa a trabalhar os temas conforme as áreas solicitadas pelo Enem. Quem vai fazer a redação Enem, quanto aos assuntos? O que é necessário você saber? Bem, que o assunto que vai cair no Enem é um problema. A gente é um cidadão, nós estamos dentro de uma sociedade e ao nosso redor, como um todo, estão acontecendo o tempo inteiro novos acontecimentos. Nós estamos mergulhados nessa realidade. E o Enem capta um problema. O tema da redação do Enem é um problema que a gente vive no Brasil. Então é a primeira característica. Eles vão escolher de todos os problemas que há, o crescimento de vítimas de arboviroses, o maior número de pessoas com chikungunya, e vamos escrever o nome correto. Aqui em Fortaleza eu escuto muitas pessoas falarem como se a palavra fosse com NH, não é. É com IN, chikungunya, e não chikungunya, como as pessoas falam. Então eu queria também chamar a atenção de vocês que quando a gente diz que o tema do Enem é um tema de natureza nacional, é para a gente perceber. Eu não vou me preocupar com o tema da redação do Enem, com o assunto só da região Nordeste, que é a região que eu moro. Eu tenho que me preocupar com os problemas que estão circulando, estão preenchendo o dia a dia dos meus pares, dos brasileiros. Questão não exatamente do ano em curso. Esse nome questão é sinônimo de problema. Quando eu digo assim, o tema do Enem é um problema. E esse problema não é um problema que aconteceu nesse ano. Todo o tema da redação do Enem é um problema de alguma coisa que já vem se arrastando há um determinado tempo. Às vezes é uma questão que já tem 5 anos, outras vezes 10 anos ou mais. O problema do ano passado, que era o combate aos conflitos religiosos no país. Ali é um problema que tem décadas que estão acontecendo. O de 2013, que era sobre a lei seca, era uma questão que vinha sendo discutida pelo menos há 5 anos. A lei seca existia e as pessoas não obedeciam. Então é muito importante que a gente saiba, o tema da redação é uma coisa que já faz algum tempo que está acontecendo. Se o tema for sobre as arboviroses, não foi o ano de 2017 que surgiram os primeiros casos de dengue, de zika, chikungunya no país, não foi. A gente já vem com essa problemática pelo menos há uma década. Inclusive, ela ganhou força do ano passado para cá, com a potencialização do número de vítimas com febre amarela. Então, é importante que você saiba disso. Eu vou trabalhar, eu vou sair de casa para fazer uma redação, e essa redação é um problema do meu país, não é de outro lugar. Não vai cair a guerra da Síria, não vai cair as eleições na França. O tema da redação do Enem está claríssimo no edital. É um problema de natureza nacional. É um problema só daqui. Aí você diz, então por que é importante, professora? Eu assistir a telejornais, ler revistas, saber das coisas dos imigrantes da Síria, por exemplo, para o seu repertório sociocultural.
para que nos seus argumentos, em algum momento, você precise disso. E também para você resolver as questões das ciências humanas, tá? Essas duas informações são essenciais. O tema da redação do Enem é um problema nacional e não é um problema que aconteceu nesse ano. É um tema que é atual, mas esse tema já vem acontecendo há certo tempo. O assunto que todo brasileiro tem conhecimento. Por exemplo, um assunto que é nosso, a seca no Nordeste. Esse tema não cai no Enem. Porque como o vestibular é nacional, um aluno que mora em Porto Alegre, que mora em Curitiba, que mora em Florianópolis, ele não teria uma propriedade de falar desse assunto como nós, que eles sabem o que é seca pela revista e pela televisão. O Enem não tem interesse nesse tema, que é um tema regional. O assunto que eles abordam é um problema que afeta todas as regiões brasileiras, todas as 5 regiões. E esse problema afeta todas as classes sociais. Veja, se você fizer uma recapitulação, 2013 foi lei seca, 2014 a publicidade infantil no Brasil, 2015 a persistência da violência contra a mulher, 2016 os combates à questão religiosa, intolerância religiosa no país. Vocês compreendem que um assunto desse porte não é só para rico, nem para pobre, nem para classe média. É um problema que afeta o cotidiano de cada um de nós, independente de cor, de raça, de dinheiro, de posição social e de região onde se more. Vão por essa questão. Outra questão interessante, que o conteúdo já vem sendo discutido há algum tempo na sociedade e nas mídias. Você não vai chegar lá e ver um assunto pela primeira vez. Não. Se você prestar atenção, os temas da redação do Enem são algumas coisas que têm, inclusive, leis. Aquele da publicidade infantil tinha leis que regulamentam como é a publicidade infantil no Brasil e no mundo. Mas a redação queria que se discutisse a daqui. Se você imaginar sobre a persistência da violência contra a mulher, a gente tem a Lei Maria da Penha. Se você pensar na intolerância religiosa do país, a gente tem uma lei que vai entre 15 dias a 3 meses de prisão. Se você maltrata outra pessoa, discrimina outra pessoa por conta da religião que ela possua. Então, se você manjar esse primeiro slide nosso, ele faz o resumão daquilo que é necessário você se preparar para o Enem. Só fechando para eu passar. O tema é nacional, é um problema que afeta todas as regiões, é um problema de todas as classes sociais e é um problema que não é especificamente do ano em curso. É um problema que já vem acontecendo há algum tempo. Na discussão dessa redação, que a gente vai já falar como é que é para ela ser feita, você não deve ficar em cima do muro. Você ser totalmente contra ou a favor. Como o texto é dissertativo e argumentativo, você tem que ter um posicionamento claro para o leitor. O leitor precisa compreender de que lado você está. Se você é só contra ou se você é só a favor. Não pode ficar em cima do muro. Num parágrafo você é contra e no outro você é a favor. Não pode, tá? Escolha argumentos bem consistentes. O que quer dizer argumento? O texto que você vai fazer é um texto que você vai dar sua opinião sobre esse problema nacional. E depois que você der sua opinião, você vai convencer o leitor de que você está certo, tá? Isso é que se chama de processo de argumentação. É quando você vai dizer para o leitor que você está certo. E eu queria que vocês soubessem que nessa parte que você argumenta é onde precisa que a gente tenha leitura, seja atualizado. Porque se eu vou convencer o leitor, eu tenho que convencê-lo mostrando verdades. As verdades é o que a gente chama de argumento consistente. Consistente quer dizer seguro. Eu não estou dizendo uma coisa só aleatória, só porque eu acho. Não, é porque realmente aquela coisa é verdadeira.
Outra informação: atente para as partes que compõem o seu texto. Todo texto dissertativo, argumentativo, ele tem começo, meio e fim. É como o nosso corpo. O começo é a nossa cabeça. O desenvolvimento, que é o meio, é o nosso tronco. E o fim, que é a conclusão, são os nossos pés, os nossos membros inferiores. Todo texto dissertativo, argumentativo, assim como os demais, tem começo, meio e fim. Na introdução, como é que eu começo a redação do Enem? Primeira questão que é interessante você saber. A redação do Enem, o título é facultativo. Nós solicitamos que vocês não botem título, já que é facultativo. Por quê? Porque se você põe o título, está lá no edital, o título é facultativo. Se você não botar, você não perde nada. Mas se você botar, eles vão contar se por acaso tiver algum erro. Então para que eu vou fazer isso? E ele é contado como linha escrita. Então é melhor não colocar, já que é facultativo. A nossa cultura no Nordeste e no Norte do país é não usar título. Quem coloca título na redação é o pessoal do Sudeste e do Sul. Então é muito interessante que vocês entendam. Professora, como é que eu começo a redação? Você vai pegar a sua folha, inclusive aqui no Academia Enem, você vai pegar uma folha, tá? Tem aqui atrás, são essas folhas que vocês vão riscar. Todo mundo olhando para mim. Não vai colocar título repetindo, porque o título é facultativo. E os títulos, para quem não treinam, título é coisa séria. Você vai pegar o seu dedo indicador, linha 1, vai botar bem aqui, ó, ele para cima, nada de 2 dedos. Se você põe 2 dedos, a redação começa basicamente no meio da linha. Basta 1. O parágrafo não pode ser tão grande, nem tão pequeno. E é importante que você saiba que na hora da prova, você só vai ter o seu corpo e uma caneta preta. Então você vai fazer uso do seu corpo para determinar o tamanho dos parágrafos, tá? Repetindo, vai pegar o seu dedo indicador, coloca aqui, tá? E marca. Quando você for para o parágrafo 2, de novo, parágrafo 3 e parágrafo 4, tá? Para que fique alinhado. Todos os parágrafos, os 4 parágrafos, vão ficar alinhadinhos na mesma medida. Não vai ter um parágrafo muito para dentro, recuado, e o outro quase sem, para não correr esse risco. Professora, se eu erro a margem, o tamanho do parágrafo, eu perco o ponto onde? Na competência 2, que é estrutura, tá? Então a gente vai discutir agora como é que nós vamos fazer o nosso texto. Aqui está a folha. Vocês estão visualizando que a linha 8 é uma linha que está negritada. Não é porque seja o mínimo que é para você escrever. Não é isso. É porque 8 linhas é a partir dela que sua correção é corrigida. Se o aluno faz 7 linhas, quando o avaliador clica, que o texto aparece no monitor do computador, e o corretor viu que só tem 7 linhas, ele clica e volta pelo sistema. A redação não é corrigida. Repetindo, que tem gente que diz, é para escrever no mínimo 8 linhas. 8 linhas é para efeito de correção. 8 linhas é a partir daí que sua redação é corrigida no Enem. Quem faz de 7 para trás não é corrigida. Alguém certa vez me perguntou, professora, o que leva alguém a escrever 7 linhas? Algumas razões, dentre elas essas. Alguém vai fazer as provas primeiro, aí deixa para fazer a redação depois. O tempo já está passando e ele começa a escrever. Quando ele termina de fazer, que vai passar limpo, terminou o tempo. E é ordem do fiscal tomar a prova. Muitas pessoas, por causa disso, perdem muito tempo na prova. O correto é fazer a redação primeiro. Depois você vai resolver as outras provas.
Lembre-se, as provas são ABCDE, você pode até chutar se não tiver tempo. Redação você não pode chutar. Redação você vai ter que escrever, tá certo? Então vamos lá. Repetindo, aqui está a folha, nós estamos conhecendo essa folha, tal qual vai ser a folha do Enem. Vocês estão vendo que para efeito de correção são 8 linhas. Vocês já estão sabendo que o título é facultativo. A nossa orientação em Fortaleza é que você não use título. Se você não usar, você não vai perder nada. Então, se eu não perco nada, eu não vou usar. Todo mundo entendeu que vai começar na linha 1, marcando com o indicador para cima, que eu vou usar o meu corpo na hora da prova para isso, e aquilo ali. Quantos parágrafos devem ter a redação? No mínimo 4, no máximo 5. Ninguém vai fazer redação com 3 parágrafos. Ninguém. Por quê? Porque o desenvolvimento tem de ter 2 ou 3. Vamos fazer a divisão. Quem faz com 4 parágrafos? 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 da conclusão. Nós aqui no Ceará amamos os alunos que fazem a redação com 4 parágrafos. Professora, e se eu fizer com 5? Está correto também. 1 para a introdução, agora 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Por que a professora Gorete, pela experiência que tem, prefere dizer para vocês não fazerem 3 no desenvolvimento? Porque muitos alunos fazem 3, aí fica um parágrafo com 7 linhas e outro com 4. Aí você perde ponto na competência 2. Quando você faz a redação com 5 parágrafos, é mais difícil você controlar que o tamanho dos parágrafos devem ficar aproximados. Tá certo? Quando você faz com 4, isso é mais fácil. Todos os alunos do Ceará, se vocês pegarem as redações de nota 1000 que estão no site do MECNEP, o último, o 7º texto é de um aluno do Ceará. Você vê que o tamanho está bem direitinho. 5 ou 6 linhas, quem quiser anote para a introdução. 5 estourando 6 linhas na introdução. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, façam 7 linhas. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o 2º da redação. 7 linhas. Terceiro parágrafo do desenvolvimento, da redação, que é o 2º do desenvolvimento. 8 linhas. Façam 8 linhas. E a conclusão, vocês podem fazer com 6 ou 7 linhas. Pessoal, observação. A introdução e a conclusão, elas são menores do que o desenvolvimento. Cada parágrafo do desenvolvimento, ele tem 1 ou 2 linhas a mais do que a introdução e do que a conclusão. Toda vez, quando vocês terminarem o rascunho, lembre dessa dica que eu estou falando, lembre do nosso corpo. A nossa cabeça é a introdução, ela é bem menor do que o tronco, que é o desenvolvimento. E os nossos pés, eles são menores do que o desenvolvimento. É uma questão até de associação, tá? Então, recomendações. Recapitulando, título facultativo, eu marco o parágrafo com o meu dedo indicador, eu vou começar a minha redação já sabendo que eu vou fazer 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimento e a conclusão. Professora, como é que eu inicio a redação do Enem? Bem, a redação do Enem, esse modelo não foi criado por mim, foi o modelo criado pela própria comissão do MECNEP, esse que está aqui, na página 28. A redação do Enem, ele diz, você vai colocar o tema na introdução e a tese. Esse gráfico aqui é do MECNEP, não foi a professora Gorete, nenhum outro professor que escolheu esse modelo, já vem lá de cima. Você, na introdução, coloca o tema e a tese. Aí os 2 parágrafos do desenvolvimento, o 2º e o 3º, respectivamente, você vai colocar os argumentos.
para convencer o leitor de que sua tese está correta. E a conclusão é a proposta de intervenção, que eu oriento que vocês coloquem 2 ou 3 intervenções. Eu vou já falar sobre ela. Por enquanto, nós vamos começar falando da introdução, do tema e da tese. Professora, como é que eu começo a redação? Primeiro lugar, corra às léguas de modelos prontos. Os modelos prontos é aquele que o povo lhe diz no dia a dia. Exemplos de modelos prontos. Não comece atualmente. O atualmente, ele gera 2 erros na sua redação. O primeiro é redundância. Se você diz assim, atualmente o Brasil atravessa uma séria crise econômica. Quando eu digo atualmente, o Brasil atravessa, veja que o atravessa está no presente do indicativo. Eu não preciso do atualmente. Eu vou ler a mesma frase sem o atualmente. Se eu digo agora assim, o Brasil atravessa uma séria crise econômica. Alguém teve dúvida que era atualmente? Não, porque atravessa é presente do indicativo. Compreendem isso? Se eu coloco o atualmente e um verbo no presente na mesma situação de ideia, eu perco pontos na competência 3 por redundância. Segundo problema que o atualmente gera, a ideia é flutuante, ela é só por cima. Se eu digo assim, começo minha redação é para falar sobre saúde e beleza. Aí eu começo minha redação dizendo assim, atualmente o brasileiro está mais preocupado com sua saúde, ponto. O corretor vai te perguntar, ei, atualmente quanto tempo? 10 anos? 20 anos? 5 anos que o brasileiro está demonstrando preocupação com a saúde? Vocês compreendem que esse nome atualmente gera um problema? Basta você afirmar, tire o atualmente da sua vida. Basta dizer, o brasileiro está mais preocupado com a sua saúde. Quando você diz que ele está, a galera que está lendo seu texto sabe que é agora, que é hoje. Não usem o atualmente. Observação. Professora, e eu não posso usar o atualmente de jeito nenhum na minha redação? Pode. Quando é que você pode? Quando você faz comparação, aí pode. Se eu digo assim, atualmente o jovem está mais rebelde do que os jovens da década de 80. Aí eu posso usar o atualmente, que eu estou fazendo uma comparação. Mas só jogar o atualmente, o dizer por dizer, não vale. Segundo modelo errado de começar a redação, depois do atualmente, quando você diz assim, em pleno século 21, tira esse nome pleno, o nome disso é clichê. Clichê é frase feita, é frase pronta. Essa frase o corretor sabe que nem é sua e nem é dele. É o povo que fala aí, em pleno século 21, tira o nome pleno, basta você dizer, no século 21, entenderam? Resolveu o problema. Eu não estou usando um clichê, estou usando uma adjunto adverbial de tempo. Terceira frase que vocês evitem. Você diz assim, é notório. Vamos falar das arboviroses. Diz assim, é notório que as arboviroses voltaram com muita intensidade nos últimos decênios. É uma ideia flutuante. O corretor vai perguntar, esses últimos decênios é um conjunto de 10 anos, é uma década. Aí é uma ideia flutuante, por quê? Porque o corretor não sabe. Último decênios, quanto tempo? Quantos decênios? 20 anos? 30 anos? Evitem esse é notório que e sabe-se que. Tem coisa que você botou no texto que o corretor não sabe não, é você que está dizendo. Então evitem, hoje em dia, nos dias de hoje, a cada dia que se passa. Pessoal, quando eu digo assim para vocês, a cada dia que se passa, a expressão a cada dia já me leva a concluir que os dias passam. Está entendendo? É uma ideia redundante. Esses modelos não servem. Vamos agora entender. Professora, e aí, como é que eu faço a redação? Você tem várias maneiras de começar seu texto. Uma dica para você não ficar emperrado, mastigando a tampa da caneta na hora. Você leia o tema.
Pegue uma palavra qualquer do tema, qualquer uma delas, aí jogue para iniciar o seu texto, tá? Por exemplo, se você está falando sobre os efeitos das notícias falsas na era da tecnologia, você pega a palavra tecnologia, aí começa uma redação. A tecnologia tem proporcionado ao homem da modernidade, certo? Determinadas ações, determinadas práticas positivas e negativas. Veja que eu não copiei o tema, eu me apropriei de uma palavra dele e fiz. Segunda maneira, para quem não está sabendo fazer o texto de jeito nenhum, você inverta a posição da palavra. Por exemplo, se vocês pegarem o tema que está aí, o tema 2, você está vendo que é assim: a persistência da dengue no Brasil. Segundo modelo que eu posso começar, eu vou pegar a expressãozinha no final. No Brasil, vírgula, entre os inúmeros problemas que a sociedade tem que conviver diariamente, a dengue é um deles. Entenderam? Eu fiz a posição inversa. E por fim, terceiro modelo, eu posso dar sinônimos para as palavras. No lugar de eu dizer a persistência da dengue no Brasil, eu posso dizer a permanência repetida das arbovirose em épocas distintas no país. Mesma coisa com outras palavras. Eu ensinei 3 maneiras de como começar a redação do Enem. Pegando uma palavra qualquer dentro do tema, só uma, jogo no início e vou embora. Posso inverter a posição da ordem, pegar a última e botar para ser a primeira do meu texto, ou dar sinônimos para elas, tá? O que é que tem que ter dentro da introdução de 6 linhas, no máximo, que eu disse para vocês? Tem que ter o tema e a tese. O que é o tema? O tema é você deixar claro para o leitor, mesmo que o leitor tenha lido o tema, é para você até as 3 primeiras linhas, dizer, o assunto que eu vou falar é esse, até a linha 3. Todo leitor precisa compreender qual é o assunto que aquele texto vai falar. Isso é chamado tema, tá? Eu não posso fazer nenhum dos parágrafos sem pausas. Começar com o parágrafo na linha 1, vir direto, só botar o ponto na linha 6 quando acaba. Não posso. Eu apresento o tema, quando eu terminar eu coloco o ponto para depois mostrar minha tese. Então o que é o tema? O tema é você dizer para o leitor, com as suas palavras, qual é o assunto que você vai discutir nesse texto. Vamos de novo. O tema é os efeitos das notícias falsas na era tecnológica. Aí eu vou dizer isso para o leitor sem copiar isso aí. Aí eu coloco, na era tecnológica, vírgula, que é um adjunto adverbial deslocado, certo? O homem, ou o brasileiro, tem se deparado diariamente com notícias falaciosas é a mesma coisa que mentirosas, com notícias falaciosas que comprometem a vida física e psíquica de certas pessoas. Aí o corretor que pega meu texto, esse aluno aqui vai falar sobre notícias falsas nos meios digitais, celulares, internet e por aí vai, nas redes sociais. Eu coloco um ponto e uso um conector. Esse conector, ele não tem uma precisão. Eu não posso, e nenhum professor pode dizer, o conector tem que ser esse. Por quê? Porque tem uma relação de sentido o que você vai dizer com o que você já disse. Esses conectores, sugestões, eles podem ser o que vai ligar a tese, sua opinião, ao tema. Eles podem ser por isso, entretanto, assim, desse modo, qualquer um deles. Depois de conector, a gente usa vírgula. Aí a gente dá para o leitor a nossa opinião. A gente diz, por exemplo, por isso é necessário que famílias e governo acompanhem melhor o que as pessoas, principalmente crianças e jovens, fazem quando estão em contato com os meios midiáticos. É a sua opinião. Você já colocou 2 prováveis instituições que podem ajudar a resolver, governo e família, lá na introdução.
tá? Então, a introdução é isso, são 6 linhas e você só tem que fazer essas 2 coisas. Mostrar para o leitor o assunto sobre o qual você vai falar e em seguida você dá a opinião. Dicas para o desenvolvimento. Desenvolvimento são 2 parágrafos. Um com 7, o outro com 8 linhas. Só os 2 parágrafos, 7 e 8, já dão 15 linhas de texto. Você vai convencer o leitor de que você está certo. Eu botei no desenvolvimento, apresente um argumento em cada parágrafo com explicações breves. Tá? Você dá um argumento, procura convencer e explica por que você está dizendo aquilo. Um no primeiro parágrafo do desenvolvimento, outra explicação no segundo. Na conclusão, retome o problema da discussão e apresente 2 sugestões para solucioná-lo. Eu queria dar 3 dicas sobre conclusão. Na conclusão, não apresente só 2. Se der para você fazer 6, 7 linhas, vá. Apresente 3. Nunca diga só assim: o governo deve investir mais na educação. Isso é vago. O corretor precisa saber. E como é que o governo vai investir em educação? Fazendo o quê? Existem 3 perguntas, quem quiser anota, que você, quando terminar seu rascunho, você vai ler só a conclusão. E você vai procurar respostas para essas 3 perguntas, para você se sentir na pele do corretor. O corretor quer saber quem é o agente, quem é que vai agir para resolver. Quem? Segunda pergunta, como? Terceira pergunta, o quê? Vamos lá? Quando você diz assim, o governo deve investir mais na educação, é quem vai resolver? É o governo. O quê? Investir na educação. Mas faltou o como, você não disse. O corretor tem de encontrar na sua resposta, na sua conclusão, essas 3 respostas. Quem, o que essa pessoa vai fazer e como ela vai fazer. O Enem chama isso daí de detalhada. É uma intervenção detalhada, tá? E o aluno é capaz de fechar, tirar os 200 pontos na competência 5, que é a da conclusão, sim. Basta que você diga, a professora Gorete já me disse o número de linhas que eu ia fazer, o que é para eu fazer na conclusão, eu vou ter que apontar saídas para aquele problema, se foi das arbovirose, se foi o uso de tecnologia na infância, se é notícias falsas que rolam na internet, isso é um problema que atinge todo o país, todos os brasileiros. E existem lei que existe um marco da internet que regulamenta. E o Enem é muito apropriado de temas que tem uma lei, o Marco Civil da internet. É um tema que nós já estamos há algum tempo antenados. Então esse último tema das notícias falsas na internet, você tem que encontrar saída. E o que é que o governo pode fazer? E o que é que a própria mídia pode fazer? Eu acho que vocês já viram o próprio Google, quando é notícia, que tem lá, eles fazem uma filtragem para dizer que aquela notícia é verdadeira. Hoje o Google já faz isso, nas informações. Então é muito importante que você se atenha a essa questão da conclusão, tá? Sugestões. Eu coloquei para quem está um tempão sem fazer o Enem, aqui é uma sigla, GOMEFIS. São sugestões do quem. Quem vai resolver? O G é governo, o O é ONG, o M é mídia, o E é escola, o F é família, o I é indivíduo e o S é sociedade. Dentro daquele assunto que você foi convidado a discutir, qual é o agente desses que você acha que é mais apropriado para resolver o problema, tá? Então, repetindo, governo, ONG, mídia, escola, família, indivíduo, sociedade. Eu queria lembrar, todo mundo olhando para o nome ONG. Eu não quero aluno nenhum meu escrevendo esse nome errado.
Ele é recordista de erros, porque a galera coloca o apóstrofe. ONG não tem apóstrofe. CD, DVD, TVs, não tem apóstrofe. É a sigla do nome, organização não governamental. E o S, pequenininho, só para dizer que é plural, é mais de um. Quem usa o apóstrofe está usando um segmento da língua inglesa, que no inglês é advérbio de posse. Eu vou botar uma loja para mim, aí eu digo Goretes Boutique. Gorete, apóstrofo e S. Eu estou dizendo para quem passar na frente da minha loja que aquela loja é da minha posse, é minha. Aí o apóstrofo é da língua inglesa. Não tem sentido eu usar no plural esse apóstrofo, não tem cabimento nenhum. Onde vocês virem lojas, cartazes, faixas que tem TVs com apóstrofe, DVDs, CDs, está errado, não tem. O S é meramente plural, certo? Então vamos lá. As próximas dicas que a gente vai colocar para vocês é que não se inclua no texto. Não diga os nossos jovens, porque na nossa sociedade percebemos que você está se incluindo no texto, está usando a primeira pessoa do plural. Quando você diz assim, na nossa sociedade, você está criando uma intimidade com o leitor. Está dizendo que a sociedade é sua e dele, na nossa sociedade. Os nossos jovens, as nossas crianças, saia dessa primeira pessoa, é para usar a terceira. A terceira, você diz ele, o jovem brasileiro, e não nossos jovens. As crianças brasileiras, elas, e não nossas crianças, tá? Não apareça no texto. Alguns verbos são seguidos do pronome se. Você diz assim, acredita-se que, tem-se observado que, no lugar de você simplesmente usar a primeira pessoa, repetindo, a terceira. Evite clichês. Clichês eu já expliquei hoje, são frases feitas, frases prontas. Eu citei 8 atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje, a cada dia que se passa, em pleno século 21, é notório que, percebe-se que, isso aí são frases feitas, frases prontas. Não inicie seus textos com frases batidas ou ambíguas. Eu citei vários modelos. As frases batidas, ou atualmente, em pleno século 21, evitem. Use um dos 3 modelos fáceis. Eu ensinei 3 modelos. Pegar uma palavra e começar mudar a posição do final para o início ou colocar sinônimos. Eu ensinei 3 modelos fáceis. Inicie seu texto com uma alusão histórica. A alusão histórica é um fato histórico, tá? Por exemplo, se você vai falar, o tema pede que você fale sobre racismo, você pode começar dizendo assim, que o Brasil viveu severamente, ou vamos pensar até no combate à religião, a intolerância religiosa. Eu poderia começar aquele tema da intolerância religiosa no país com uma alusão histórica. Esse nome alusão quer dizer referência histórica. Se eu dissesse assim, o Brasil passa por 3 momentos na sua história. O primeiro, quando os catequizadores chegaram e impuseram o catolicismo aos índios. Eles queriam que os índios não tivessem a religião própria. Mais tarde, no século XIX, eles impuseram outra vez o catolicismo em detrimento dos afrodescendentes que já traziam sua religião da África. A intolerância é uma questão cultural e política, porque ela vem desde o processo da colonização, quando se queria impor uma religião do branco ao índio e ao negro. Entenderam? Isso é chamado alusão histórica. Antes de dar minha opinião, eu começo assim. Tem 2 modelos, são super legais. O da alusão histórica, você começa a sua redação fazendo a abordagem de um fato histórico dentro daquele tema que você vai discutir, ou uma afirmação categórica, quando você diz uma coisa com segurança.
Sugestões de argumentos. Professora, como é que eu argumento para convencer o leitor de que eu estou certo nos parágrafos do desenvolvimento? Dê exemplos. Se você quiser ter certeza que você está argumentando, dê exemplo. Esse exemplo não pode ser algo específico da sua rua, da sua cidade, da sua família. Um exemplo que a gente coloca na redação é aquele que foi dado em cadeia nacional. Por exemplo, se é violência contra a criança, aquela criança que o padrasto matou e que ele foi pego em Barcelona, na Espanha, que foi notícia do Fantástico no domingo, eu posso botar na minha redação? Posso, porque aquele assunto foi veiculado em grandes programas de audiência e nos telejornais. Todo exemplo que eu dou é uma forma de argumento. Causa e consequência. Por exemplo, se eu estou falando de dengue, das arboviroses, como foi que o mosquito Aedes aegypti chegou ao Brasil? Todo mundo sabe que foi no século XIX, no período da escravidão. Como é que saía? O mosquito saiu do Egito e ficou em alguns países, o Egito é África, vocês sabem. E quando iam botar os negros africanos nos navios para virem trabalhar no Brasil, naquela época o mosquito entrou no navio. E quando ele chegou ao Brasil, que abriram as portas para os negros africanos saírem, ele encontrou, o Aedes aegypti, ele encontrou um clima agradabilíssimo, um clima tropical. E aqui ele ficou. E o que foi que aconteceu de lá para cá, no início do século XX? Vocês sabem na história que tem até a revolução das vacinas, que havia muitas pessoas que morriam, né, de varíola, rubéola na época, sei lá, e o governo federal mandou vacinar o povo à força. E muita gente se revoltava porque achava que aquela vacina iria matá-lo. Achavam que a febre amarela, a priori, o Aedes aegypti causou no início do século XX a febre amarela. Achava-se que com aquilo a febre amarela estava sob controle e o governo não continuou investindo. O vírus sofreu mutação, veio a dengue, que se transformou pelo menos em 4 tipos. A gente sabe a dengue hemorrágica, a dengue clássica. Mais tarde, o mosquito se potencializou, gerou a zika e agora a chikungunya, tá? Então é mais ou menos isso. Isso é causa e consequência. Causa. Não houve, na época, uma persistência por falta do governo federal em combater o vetor, que era o mosquito. E as consequências? As consequências são essas. O mosquito se tornou mais potente, porque sofreu mutações, e ele vai transmitindo novos tipos de enfermidades. Citação. Eu posso argumentar convencendo alguém de que eu estou certo, usando a frase de alguém famoso. Esse alguém é um pensador, um artista, um poeta, um jornalista. Essa citação fica entre vírgulas. Eu sou obrigado a dizer quem falou isso. Como é o nome dessa pessoa? De onde essa pessoa é? Por exemplo, eu vi no simulado do Academia Enem no ano passado, o que foi de véspera do Enem, o grande simulado, os alunos usaram muito a frase do filósofo grego Immanuel Kant. Abre aspas, o homem nada mais é do que aquilo que a educação faz dele. Isso é uma citação. Se você quer falar que o povo é mal educado, que o povo é corrupto, que as pessoas não são honestas, que as pessoas são indiferentes umas com as outras, são individualistas, caberia essa citação? Sim. Cada um de nós é aquilo que a educação fez de nós, tá? Então isso é citação. Existem alunos que já nessa época do ano já separa uma citação que dá certo em qualquer tema e diz, toda redação eu vou usar essa. Fiquem à vontade, escolha o filósofo, escolha Aristóteles, que disse que o homem é um ser social. Falem do sociólogo da moda, o Zygmunt Bauman, vocês são obrigados a lerem sobre esse cara. É provável que o Enem desse ano já cobre alguma coisa sobre ele, porque ele morreu em janeiro desse ano. Tá? O maior sociólogo do mundo é o pai da modernidade líquida, que a UES, bem na frente, há 3 anos
a UES botou o tema da redação do vestibular. O aluno ou sabia, porque só era esse tema, modernidade líquida. Certo? Essa é a expressão criada por esse sociólogo polonês que morreu na Inglaterra, certo? Aos 91 anos, em janeiro desse ano. E o último livro dele, ele publicou em novembro do ano passado. Esse livro só chegou ao Brasil nesse ano também, em janeiro, que é Um Estranho Bate à Porta, que ele fala sobre os refugiados da Síria. O estranho seriam os refugiados. Bate à porta dos países europeus. Fantástico a obra, tá? Então vocês precisam saber o que é modernidade líquida, o que é que ele quer dizer, porque ele se tornou um dos maiores sociólogos do século XX e ele chegou a essa idade ainda em plena ação trabalhista. É o Bauman, que é escrito B-A-U-M-A-N. B-A-U-M-A-N. Basta você botar em qualquer parte do seu celular que tem internet. Zygmunt Bauman. Você vai ver lá, autor da modernidade líquida. Todo mundo está esperando uma questão do Enem sobre, inclusive a própria redação. O que quer dizer modernidade líquida? Ele quer dizer que de 80 para cá, nada mais é sólido nas nossas vidas. Nem as amizades, nem os casamentos, nada. Tudo é líquido. Ele se baseia na ideia do filósofo grego Heráclito. O Heráclito, vocês sabem que dizia: você não pode se banhar 2 vezes na água do mesmo rio. Você está aqui e lá vem as águas do rio. Elas passam. A próxima água que vai tocar seu corpo é outra. Aquela já passou. Tudo é efêmero, é passageiro. Vocês sabem que, baseado nessa filosofia do Heráclito, você não pode se banhar 2 vezes na água do mesmo rio? O Lulu Santos, no final dos anos 80, fez a música Como uma Onda no Mar, que ela é toda sedimentada na filosofia de Heráclito. Principalmente o início, quando eles: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Como uma onda no mar, que é uma das músicas de carro-chefe dele. Pois bem, assim como Lulu Santos, assim como Heráclito, o sociólogo polonês, o Bauman, fala sobre modernidade líquida. Outra maneira de você convencer o leitor que está certo é através da enumeração. O que é enumerar? É você dar vários motivos, separando por vírgula. Isso. Por que que o Michel Temer é um presidente que está com a popularidade lá embaixo? Aí você diz: porque ele não está agradando as pessoas, porque as decisões dele estão indo contra o anseio populacional. Você diz: porque há muitas pessoas em volta dele envolvidas em escândalos políticos. Isso é enumeração. Quando você diz uma coisa, vírgula, outro motivo, vírgula, outro motivo, vírgula. É uma maneira excelente da gente dizer para os outros que nós estamos certos. Outra maneira é definição. Vamos supor que eu esteja falando de violência urbana. E eu digo: a violência é uma moléstia social que tem crescido fora do controle no Brasil. Quando eu digo a violência é uma moléstia social. Quando eu digo eu estou definindo, conceituando. Eu posso fazer perguntas? Posso, no desenvolvimento. Eu faço a pergunta e eu respondo imediatamente. Nenhuma pergunta deve ficar para o leitor responder. Dado estatístico. Eu posso botar um dado estatístico na minha redação? Pode. Se o dado estatístico for verdadeiro, você coloca o número seguido do símbolo de porcentagem e diz a fonte. Na hora da prova, você pode tirar só o dado. Você não pode copiar a frase. Só o dado você pode copiar do texto motivador e colar. Embaixo do texto motivador tem a fonte. Você tem que dizer. Se você acha que é importante falar de uma porcentagem, você faz uso dele. Comparação por semelhança ou por contraste. Comparação por semelhança é quando eu comparo realidades parecidas. Por exemplo, quando eu digo o tipo de educação que é dada no Brasil é muito próxima da educação da Argentina. Então é educação por semelhança. Educação por contraste, quando eu comparo coisas diferentes.
Quando eu digo a educação da China, é muito melhor do que a educação brasileira. Então é uma comparação por contraste. Aqui estão os meios que vocês vão usar para convencer as outras pessoas que você está certa. Recomendação: se você rasurar, já está passando o seu texto a limpo. Se você rasurar, você vai passar um único traço sobre a palavra. Exemplo: ansioso, que de propósito eu escrevi com C e é errado. Ansioso é com S. Você passe só um traço e bote a palavra ao lado. Não use parênteses. Você diz: professora, onde é que está dizendo isso? Todo mundo pegue a folha lá na página 50, por favor, a folha de redação. No dia da prova, vocês vão encontrar esse quadradinho que tem instrução. Lá embaixo, aqui ó, instrução, tá? Se vocês correrem os olhos, o item 4 diz assim: escreva a sua redação com letra legível. No caso de erro, risque com um único traço e escreva em seguida o respectivo substitutivo. Lembre-se, parênteses não podem ser usados para tal finalidade. Quando você erra uma palavra, não é para usar parênteses. Se você usar, eles vão tirar um tracinho na competência 1. Só fazer o que eu fiz aí. Esses parênteses aí é para mostrar que está errado. Errou a palavra ansioso, só um traço. Aí coloca a palavra correta na frente. Professora, por que é que eu não posso botar 2, 3 traços? Porque às vezes dificulta e o corretor quer saber o que foi que você errou que botou certo de lado. Por que que eu não posso riscar? Porque é considerado rasura. É só um traço para o cara ver o que é que está errado e o que você acertou. Escreva 4 parágrafos. Eu já expliquei, já dei até o número de linhas. Os parágrafos devem apresentar tamanhos equivalentes. Um não pode ser grande demais e o outro pequeno demais. Escreva título apenas se você tiver treinado durante o ano. Ninguém pode tomar essa decisão lá na hora da prova. Nunca botou redação com título e vai fazer isso na hora. Faça a sua redação primeiro. Deixe as questões de múltipla escolha para depois das outras provas. Use todo o tempo destinado para as provas, principalmente nesse dia. Eu não compreendo porque tem aluno quando dá 3h30 da tarde, você já vê fora dos locais de prova. Coloca na sua cabeça que aquilo, nesse ano, por exemplo, você 2 finais de semana, só 2 dias. Não tem sentido o dia da redação, que até mais tempo a instituição dá, tem prova de matemática 3h30 da tarde, o aluno já esteja fora do local de prova. Eu achei isso absurdo. Use-o até o último minuto para você revisar, fazer seu texto com calma e depois você fazer matemática e linguagens e códigos. Use a folha de rascunho. A partir dela, você terá uma ideia de como seu texto ficará na folha definitiva. Tem aluno que faz as provas, aí não entende o porquê, ele resolve fazer a redação direto na folha, sem ter feito o rascunho. Gente, ele corre todos os riscos possíveis, de rasura, dele desistir de uma ideia. Como é que ele vai riscar para botar outra? Tá? Então é melhor você usar o rascunho, que vai estar para você ter o mesmo tamanho, a largura da linha, o número de linha, a medição da prova. Competência 1. O que é que quando o corretor for corrigir seu texto, ele vai avaliar? Se você escreve bem, se você sabe pontuar, sabe fazer colocação da próclise, ênclise e mesóclise, que é chamado colocação pronominal, acentuação gráfica, a caligrafia é boa, sua letra é legível, é crase, ortografia, translineação. Translineação é divisão de sílaba. Quando você vai dividir uma sílaba e essa palavra tem vogal, eu não posso deixar a vogal sozinha. Por exemplo, se eu dissesse assim, após a ditadura militar, eu não posso dizer a, tracinho, e o pós na outra linha. Eu deixo o espaço em branco lá e trago o após todo para cá. Nenhuma vogal pode ficar na sílaba sozinha, nem embaixo nem em cima.
E rasuras, que eu já expliquei para vocês, a questão de rasura é quando você risca, quando você põe parênteses, entre outros problemas. Competência 1, o avaliador vai só olhar se você que fala a língua materna, a língua português, se você escreve corretamente a língua que você fala. Competência 2, cuidado com essa competência, porque se você zerar a competência 2, você pode até fechar as outras, você zerou a redação. Competência 2, ela vai olhar 3 coisas. Se você compreendeu a proposta da redação, por exemplo, aquela da mulher, que era a persistência da violência contra a mulher, e o povo ficou falando de violência. O tema da redação não era a violência contra a mulher, era a persistência dessa violência. Pelo o conteúdo do texto, o corretor sabe se você compreendeu ou não o tema. Segunda coisa da competência 2 que o corretor vai olhar: se você aplica conceito das várias áreas do conhecimento. Aí é onde entra o seu repertório sociocultural. Você demonstra no texto que você é atualizado, que você sabe o que é que está passando no seu país, que você sabe o que é que está passando nos outros países. Traga para dentro da redação, que aí é o cruzamento de matérias, que é chamado interdisciplinaridade. Se eu trago um fato da história, da geografia, da biologia, e eu jogo dentro da minha redação. Perfeito. Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. É aqui que o aluno zera. Se você passar, o tema é da dengue, a redação inteira, dizendo só o que é a dengue, o que é que causa, o Aedes aegypti, de onde ela proveio, o seu texto será dissertativo expositivo. Aí você zera. O Enem não quer redação expositiva, ele quer argumentativa, tá? Então eu vou dar um alerta com relação a essa redação das arboviroses. Tem aluno que acha que fez um bom texto dizendo assim: portanto, bote as garrafas com a boca para baixo, tira os pneus do quintal, coloque tela nas caixas d'água. Gente, não tem quem aguente isso. Você está roubando informações da publicidade do governo e botando no seu texto. Você não criou nada. Você está copiando do cartaz, da propaganda da televisão e botando ali. O Enem não quer saber. A proposta da redação não é como deve ser combatida a dengue. O tema da redação não é esse. Ele quer saber quais são os efeitos dessa doença no século 21. Um exemplo para você entender, tá? Quais palavras de ligação podem ser usadas na redação? Em relação à estética da prova, quais preocupações eu devo tomar? Com relação à estética, é tudo isso que eu estou falando. O tamanho do parágrafo, que um parágrafo não pode ser grande demais e o outro pequeno demais, que são 4 parágrafos, que não é para usar título, isso é estética. Com relação aos elementos de coesão, eu vou ter um slide que eu vou mostrar já. Bem, todo mundo já sabe, meu texto eu vou argumentar. Argumentar significa dizer, convencer o leitor de que eu estou certo. Competência 3, o que é que a competência 3 quer? Essas palavras, esses verbos não são meus, são do Enem. Ele diz selecionar. Tudo na nossa vida a gente tem que planejar. Selecionar é planejar seu rascunho, planejar seu texto. Se eu vou falar sobre, por exemplo, notícias falsas nos meios midiáticos, eu tenho que planejar. Quais são as ideias que eu vou botar no meu texto? Isso é selecionar. Relacionar com outra área do conhecimento. Se eu vou falar notícias falsas na tecnologia, eu vou falar com boatos que às vezes ocorrem de boca em boca. Então isso é relacionar, muitas vezes é necessário com outra área do conhecimento. Organizar. Se eu selecionei as ideias, aí eu digo, essa daqui eu vou trabalhar em tal parágrafo, essa daqui em outro parágrafo. Interpretar informações, fatos. Onde é que eu interpreto? Dos textos motivadores. A cada edição, os textos motivadores estão sendo menores de propósito. Antigamente, os textos motivadores tinham 10, 12 linhas. O Enem compreendeu que os alunos copiavam.
Então o que é que ele está fazendo? Colocando o texto de 2 linhas e o resto tudo é gráfico, para você compreender e interpretar os gráficos, que é isso aí que ele está mandando fazer. Opiniões e argumentos. Você vai dar opiniões do tema e argumentar, que foram aquelas estratégias que eu mostrei, em defesa de um ponto de vista. Qual é o ponto de vista? É aquele que você apresentou lá na introdução, na tese, tá? 4ª competência, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É a coesão. É essa pergunta que me foi feita. Quais são as palavras que eu posso ligar? A competência 4, ela vai olhar só isso. Se você sabe qual é o momento que você diz, então, ademais, assim, desse modo, ele quer olhar. E a última competência é a da conclusão. Se você elabora uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É necessário, portanto, eu amo esse modelo, as pessoas terminarem a redação colocando portanto, está aí respondendo a perguntinha, quem me trouxe. O portanto é um conector de conclusão. Eu não gosto que ele fique no início do parágrafo, eu gosto que ele fique dentro. Esse portanto pode ser pois. Eu digo é necessário, pois. O pois entre 2 vírgulas tem valor de portanto. Ele é explicativo quando a vírgula é só antes dele. Outro modelo, tendo em vista que a nação brasileira vive uma epidemia de, é preciso que o governo implante, ponto. Além disso, o além disso é uma ideia de soma, é um conector, e eu coloco a vírgula depois. Eu coloquei alguns elementos aqui nas considerações finais. Interprete bem o tema, sempre a partir das primeiras palavras. Todo aluno que não quiser fugir do tema da redação, ele sabe que o que é para ele discutir na redação é a primeira palavra. Por exemplo, quando ele diz assim, o combate à intolerância religiosa no país. Não é para você ficar explicando para o leitor o que é intolerância religiosa, não. É para você discutir, na sua opinião, o que é preciso ser feito para combater. Quando ele diz a persistência da violência contra a mulher, sempre fica essa dica. Fiquem antenados na primeira palavra. A primeira palavra é ela que vai lhe dar o norte, o segmento de toda a discussão do texto. E se a redação tiver um tema abstrato, que não haja como intervenção, já que não é um problema, não vai ter esse tema. Por que que não vai? Porque se a competência 5, o MEC-NEP, quer que você dê uma solução, então eles não podem botar um tema que não tenha solução. Entenderam? Porque aí ele estaria induzindo o aluno a tirar nota baixa. Todo tema que ele botar é um problema. Os temas abstratos que podem entrar é corrupção, falta de ética, que por sinal lá atrás, no passado, esses temas já foram cobrados. Aí tem solução, mesmo sendo abstrato. Evite expressões que denotem preconceito ou que firam os direitos humanos. Evitem dizer negro, tá? Evite dizer governo ladrão, que isso é um termo pejorativo. Você pode até achar, só que você não pode dizer isso num momento de prova. Você diz governo que age de forma obscura, de forma escusa, esquisita, para não estar chamando o povo de ladrão. Não escreva linguagem coloquial. O aí, o tá, do como a gente fala, uma linguagem coloquial. Leia conteúdos da atualidade nos diversos meios de comunicação e treine semanalmente tais assuntos. A dica de leitura que eu deixei nesse encontro foi que vocês lessem sobre o Bauman, certo? Então, por hoje a gente fica bem na hora, certo? Agradeço a atenção de vocês e espero ter contribuído nessa aula inaugural do Enem. Eu espero ter contribuído para clarear muitas coisas que não estavam. E no processo das nossas aulas, a gente vai firmando mais isso. Não esqueça de trazer a sua redação, tá?
Quem vai faltar uma das aulas pode trazer as duas logo. Entrega na mesinha no dia. Beijo carinhoso para vocês. Valeu!